Santo de Deus. Com temor e tremor, esperando na sua graça, no concurso, na ação graciosa do Espírito Santo de Deus. Nós queremos humildemente abrir a palavra de Deus com reverência e temor. Vamos fazer isso nesta confiança de que o Espírito Santo haverá de nos ajudar a compreender os textos sagrados. Vamos orar antes. Senhor, estamos aqui reunidos como igreja, povo do Senhor, eleito segundo a tua graça, com temor e tremor, porque estamos diante de um Deus santo, santo, santo. E nós somos pecadores, indignos, miseráveis. E a única esperança que temos é que o Senhor nos recebe em Cristo Jesus, teu Filho amado, e has de nos abençoar pela tua palavra, nos instruindo nela, nesta gloriosa salvação que o Senhor quis nos conferir por tua graça soberana. Vem nos ajudar a entender e compreender isto. Especialmente a obra particular, específica, direcionada de Cristo Jesus em favor desses eleitos que o Senhor Deus, o Pai, escolheu e amou, separou antes da fundação do mundo. Traz cativo, Senhor, todo o pensamento à obediência de Cristo. Que a tua verdade prospere, prevaleça em cada vida, em cada coração. E tu sejas glorificado. Cristo exaltado. Pedimos isto e clamamos, rogamos em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador vivo. Amém. Meus irmãos, nós compreendemos o Evangelho na sua essência como o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em 5 pontos, que nós chamamos 5 pontos do calvinismo, mas que, na verdade, como dizia Spurgeon, é o Evangelho. O Evangelho nos fala da depravação total, que o dano do pecado foi absolutamente total, de modo que não sobrou nada são no homem. Ele não tem qualquer capacidade de se voltar para Deus, nenhuma habilidade de se voltar para Deus. Isso chama-se depravação total. Ele está morto dos seus delitos e pecados. Então, o segundo ponto é que a salvação tem que ser uma obra monergística, isto é, da parte de Deus somente. Por isso, o segundo ponto é a eleição incondicional. Deus quis escolher um povo para si. Ele amou e escolheu um povo. Incondicionalmente. Ele não olhou e previu e viu, aquele ali vai me aceitar. Então, nada disso. Porque quando ele olhou, previu, ouviu, você e eu, nos viu mortos em delitos e pecados, inimigos dele,
amando o pecado e não querendo saber nada dele. Mas ele incondicionalmente, por amor, porque a Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos escolheu sendo nós ainda pecadores. Por graça. Beneplácito de sua vontade, diz a palavra de Deus. Nós nem compreendemos mesmo por que ele nos escolheu, não sabemos. Mas é o terceiro ponto, que é o mais difícil. E é o ponto em que as pessoas geralmente têm mais dificuldade de aceitar. Que é a expiação limitada, assim chamada. Expiação direcionada, específica. Isto é, Cristo morreu exclusivamente por esses eleitos que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Por mais ninguém. Essa ideia, não, morreu por todos os homens, indistintamente que existem na face da terra. Não. A Bíblia ensina que ele morreu exclusivamente pelos eleitos. A morte de Cristo, ela foi substitutiva. Muito mais do que representativa. Substitutiva. Ele substituiu cada eleito. E morreu por cada um, sabendo exatamente por quem estava morrendo. É uma chamada expiação limitada, específica, em favor dos eleitos. Aí nós temos a vocação eficaz, que nós lemos e declaramos isto aqui, como Deus soberanamente chama esses eleitos e aplica sobre eles, no poder do Espírito Santo, todos os recursos desta obra específica de Cristo por eles. E, por último, perseverança dos santos. Isto é evangelho. E eu queria ver hoje, aqui, nas Escrituras, este ponto mais difícil, que é a expiação limitada. E então os teólogos começam dizendo o seguinte: na eternidade, Deus, nada havia sido criado, nem anjos, nem nada. Deus, trindade augusta e soberana. Faz como que uma reunião. Vamos tratar isso, eu diria, antropomorficamente, quer dizer, na nossa linguagem, para a gente poder entender. E então o pai diz: quero criar todas as coisas, criar homens e mulheres, para a nossa glória, glória de Deus triuno, a nossa imagem e semelhança. E o meu propósito é a glória específica do meu Filho unigênito. Sei que irão pecar, mas então, estes que eu escolhi serão a noiva do meu filho, a igreja, o meu povo. Eles precisam ser redimidos, resgatados, salvos. E não podem fazer isso por eles mesmos. Por isso é preciso que o meu filho seja encarnado, tome figura humana e realize esta obra em favor deles, substituindo-os e recebendo a minha ira e o meu juízo.
que era deles. Então, naquele momento, o filho se apresenta e diz: eu irei, eu farei isso. Então, acontece algo naquela reunião. E manifesta a morte dele. O sangue aparece, é manifestado. E o Senhor Deus diz: aqui está, meu filho, um livro chamado Livro da Vida, no qual eu tenho o nome de cada um desses por quem hás de morrer. E naquele instante, aquele livro com sangue que se manifesta é chamado Livro da Vida do Cordeiro. E o filho recebe, então, solenemente aquele livro. E ama profundamente cada nome que está ali naquele livro. Os amados do Pai agora são seus amados. O sangue remidor em favor deles se manifesta naquela hora, naquele lugar, na eternidade. E é claro que o Senhor disse: eu ressuscitarei, meu filho, para que você volte, esteja na minha glória, a mesma que eu tenho contigo. E então eles serão também redimidos pela ressurreição, justificados, e estarão para sempre conosco na eternidade, novos céus e nova terra. O Espírito Santo se apresenta e diz: pois bem, eu vou chamá-los na plenitude do tempo de cada um, vou regenerá-los, convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, vou aplicar a obra da morte e da ressurreição do Filho sobre cada um deles e infundir fé no coração deles, fazer de cada um nova criatura, operar a adoção para que sejam filhos e filhas de Deus, e vou entrar neles, vou estar com eles e sustentar a fé deles e a perseverança deles até o fim. Bem, talvez você esteja perguntando: mas pastor, tem isso na Bíblia? Onde é que tem isso na Bíblia? Então eu gostaria que você acompanhasse agora comigo uns textos que você então pegue sua Bíblia. Eu faço questão que você acompanhe cada texto, é muito importante. Vamos começar abrindo o Apocalipse, no capítulo de número 13. Verso 8, e diz assim, Apocalipse 13, 8, e adorarão todos os que habitam sobre a terra. Está falando da besta. Aqueles que vão adorar a besta, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, então nós temos aqui um livro escrito com nomes, chamado Livro da Vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, já vemos aqui também a sua morte, a manifestação da sua morte na eternidade. E se você abrir para no 17, nós vamos ver que esses nomes não foram sendo escritos à medida que a pessoa se converte. Não, foram escritos lá naquele momento na eternidade. A besta, versículo 8, 17, 8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição.
A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Então, os nomes foram escritos quando? Na fundação do mundo. A gente vê muitas... Eu muitas vezes fiz apelo, quando as pessoas vinham à frente e eu orava. Senhor, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Errado. Os nomes foram escritos na eternidade. Já estavam escritos. Desde a fundação do mundo. E o fato de que Cristo morreu, ou a morte dele se manifestou lá na eternidade, seu sangue apareceu lá na eternidade, está em 1 Pedro, aqui olha, 1 Pedro, capítulo 1, veja o verso, a partir do verso de número 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então o sangue realmente foi conhecido antes da fundação do mundo. Bom, até aqui está batendo a historinha com o que a palavra de Deus diz. Mas eu pergunto, será que o Senhor Jesus, quando esteve aqui, e que iniciou o seu ministério, com plena consciência, cheio do Espírito Santo, de que era o Filho de Deus, e de que era o Redentor, o Salvador desses eleitos, ele manifestou, falou alguma coisa, deixou alguma pista de que, de fato, foi acordado na eternidade esse propósito de que ele viria para salvar os eleitos, só os eleitos. Ele tinha consciência disso, ele deixou transparecer isso, mostrou isso claramente. Sim. Vamos começar com João, no capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos começar no verso de número 37. Diz assim: todo aquele, o Senhor Jesus está falando, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então ele está consciente de que os eleitos que o Pai escolheu vêm da parte do Pai, é o Pai quem dá, e quando vem da parte do Pai, não lança fora. Porque eu desci do céu, veja agora, preste atenção, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Olha, preste atenção nesse versículo. Veja como o Senhor Jesus tem plena consciência de que o Pai entregou o livro com os nomes todos dos eleitos para ele. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou, que é o Pai. E a vontade do meu Pai, quem me enviou, é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. O Pai entregou para ele um livro com todos os nomes dos eleitos. Aí a gente tem pessoa que diz assim: não, ele está falando só dos discípulos. Ah, é?
Se ele está falando só dos discípulos, então só os discípulos vão ressuscitar no último dia. Porque ele diz assim, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Não, ele não está falando só dos discípulos, está falando de todos os eleitos que o Pai entregou a ele naquela reunião na eternidade. Aquele livro que ele amou, que ele decorou, vamos dizer assim, na nossa linguagem, e amou, e conheceu cada um deles. Ele desceu para fazer a vontade do Pai, para que nenhum desses se perdesse. Se eu vim não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum desses que Ele me deu. No verso 65, se você virar a página, diz: e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Ele está restringindo e dizendo, só virá a mim e será salvo os do Pai. Ninguém poderá vir a mim se do Pai isto não for concedido. Aí você vira pouco mais a página da Bíblia, no capítulo 8, nós vamos ver que o Senhor Jesus vai chamar esses da lista, ou esses do livro, de os que são de Deus. E os que não estão na lista, ele vai chamar os que não são de Deus e que são filhos do diabo. É assim que ele vai chamar. Veja, João 8, vamos começar no verso 47. João 8, 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Os judeus não gostaram, esses fariseus aqui, que não eram eleitos, que não queriam saber do Senhor Jesus, não gostaram. Mas o Senhor foi categórico. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quer dizer que os que dão ouvidos é que de fato tem o seu nome na lista. Se não tem o nome lá no livro, não vai dar ouvido. Não vai dar. Então, quando a gente prega o Evangelho, nós pregamos na expectativa de que esteja ali quem seja do Senhor, quem de fato foi escolhido. Esse vai dar ouvido. Mas há, eu sei, pessoas que não são do Senhor e não vão dar ouvido. Porque ele está dizendo isso. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quer dizer, vocês não têm um nome lá na lista. Perceba claramente que o Senhor Jesus está consciente de que ele veio por um povo específico, os eleitos de Deus. Aí você vai agora para o capítulo 10, e ele vai chamar estes da lista, ele vai chamá-los de suas ovelhas. Capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para isso o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz.
Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola para eles, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por quem? Pelas ovelhas. Ele não dá a vida por quem não é ovelha. Ele dá a vida pelas ovelhas, pelos eleitos, pelos que o Pai escolheu. É por esses que ele dá a vida. E ele chama de suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas, foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Você veja, ele está dizendo, eu conheço, eu sei quem são as minhas ovelhas. Eu sei, eu as conheço pelo nome, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. E para que ninguém pense, os judeus eram tendenciosos a pensar assim: bom, se ele tem ovelhas, se ele tem gente para salvar, só é entre os judeus. Certamente não tem gentio nessa história. Jesus disse: não, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, no caso dos judeus. Jesus está se referindo aos gentios, ele está se referindo a nós. Ele está dizendo que ele não tem só ovelhas judeus, mas ele tem ovelhas entre os gentios, espalhados pelo mundo todo. Ele tem ovelhas. Eu acho tão precioso, se você estudar a biografia de David Livingstone. David Livingstone foi um missionário no século XIX, também um grande geógrafo, cientista, mas ele sentiu-se chamado por Deus para pregar o evangelho entre os africanos, lá no interior da África, na selva. E o texto que o levou a ter esse chamado, a compreender isso, foi esse texto. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Ele cria na doutrina da eleição, cria firmemente nestes pontos que eu mencionei, e então ele disse: o Senhor Jesus tem ovelhas, quer dizer, que o Pai escolheu, e por quem ele morreu, lá na África. O Espírito Santo deu convicção a ele disso e o chamou para pregar o evangelho. Nesse versículo, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E ele partiu e foi para a África. E fez um trabalho maravilhoso. E de fato, lá foram encontradas as ovelhas do Senhor. No tempo que ele pregou, muitos vieram a Cristo, foram salvos. É uma história bonita. Ele morreu lá na África. Mas a essa altura ele também estava fazendo um trabalho geográfico e computando e registrando os acidentes geográficos
que muito contribuiu para os mapas geográficos, ele mandava para a Inglaterra essas informações científicas precisas, e ele ficou muito famoso. Mas quando ele morreu, então o rei da Inglaterra mandou buscá-lo para que ele fosse enterrado com honras na Inglaterra. Os africanos disseram, ele vai, mas não o coração. Tiraram o coração dele e mandaram o corpo. E ele foi sepultado na abadia de Westminster, que é um lugar de honra para todos aqueles reis e lordes importantes. David Livingstone foi enterrado lá. Se você visitar a Inglaterra, faça questão de entrar na abadia de Westminster e vai procurando, o piso são lápides. Você vai procurando, você vai achar a lápide de David Livingstone. E eu tive esse privilégio. E li, está lá em inglês. Está escrito lá, é isso aqui. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Então, o Senhor Jesus sabe destas ovelhas que Ele tem. No verso... Ele quer reunir todos num rebanho. Ainda, verso 16, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ele fala claramente, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Se formos mais para frente um pouquinho, no verso de número 25, respondeu-lhe Jesus, já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. E lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Veja, ele está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aí os puritanos dizem o seguinte, um eleito tem 2 sinais que você reconhece um eleito. O primeiro é a orelha, sinal. O segundo, os pés. Como? A orelha, porque diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E os pés me seguem. Eu escrevi um folheto, o título é Só os eleitos serão salvos. Será você um deles? Aí, no folheto, eu cito isso. Só, olha, se você é um eleito de Deus, você vai ouvir a voz do Senhor Jesus. Você vai ouvir o Evangelho, você vai prestar atenção, você vai ouvir o Senhor lhe chamando, vai ouvir o Evangelho. E vai seguir a Cristo. Você vai buscar uma igreja e seguir a Cristo. Você vai ouvir a voz de Cristo e dizer, Ele é o meu Senhor, é meu pastor, é meu Salvador e vou segui-lo. Se você é um eleito, é isso que você vai fazer. Eu digo a mesma coisa aqui. Como é que você pergunta, como é que eu sei que eu sou um eleito? Se você, pelo Espírito Santo, ouviu o Evangelho, identificou a voz de Cristo lhe chamando com amor, você é convencido disto, de que Cristo morreu pelos seus pecados, então você crê de todo o coração, o Espírito Santo lhe dá fé,
e você crê de todo o coração em Cristo. E então você toma uma decisão de segui-lo. E essa decisão, na verdade, não é sua, é a graça de Deus que operou. E assim você sabe que é uma ovelha. É o Espírito Santo quem vai fazer com que você ouça a voz de Cristo e que você o siga. Capítulo 11, veja o verso de número 47, ele vai chamar agora os da lista, os do livro, de filhos dispersos. 47, versículo 47. Começa aqui. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Agora, ele chama de filhos dispersos, estes que o Pai escolheu e colocou o nome no livro da vida. São filhos dispersos. Cristo morreu por eles. E eles estão por aí. Nós não sabemos quem são, mas eles estão por aí. E deixe-me dizer uma coisa. Eles estão, muitas vezes, nos piores lugares, que você nem imagina. Nós estamos aqui, bonitinho, vindo a palavra de Deus. Aí a gente estava passando, e uns pessoal bêbado, esquisito, passando, e a gente fica: gente, que coisa e tal. Ou então, na gandaia, aí não, né? Pode ter filho disperso lá, e um desses, ou estas prostitutas que ficam na beira da estrada. Pode haver uma prostituta filha dispersa, porque em Cristo morreu? Sim, senhor. Por isso, nós temos que sair e pregar, porque a única forma destes filhos dispersos, eleitos, porque em Cristo morreu, a única forma de ouvir a voz de Cristo é através do testemunho e da pregação da igreja. Nós devíamos sair pelos becos e valados. Nós não devíamos fazer discriminação alguma de qualquer pessoa. Porque eles estão em toda parte, são filhos dispersos. Estava no meu gabinete, há muito tempo atrás, uns anos atrás. E então chegou um jovem, a secretária o recebeu, foi lá no gabinete e disse: pastor, tem um moço aí que quer falar com o senhor. Disse: quer? Não sei. Ele quer falar com alguém. Então manda ele entrar, como é? Aí ele entra o jovem, um moço. Ele tinha um rabo de cavalo bem grande, assim. Sentou.
e perguntou assim: aqui é a igreja de crente? É a igreja dos crentes aqui? Eu disse: sim, senhor, é a igreja dos crentes. É aqui precisamente a igreja dos crentes. Ele sabe o que aconteceu? Eu estava me sentindo muito para baixo, ruim, problemas. Aí fui no terreiro de Umbanda. Sei lá, um encosto, alguma coisa sair de mim, um banho de folha que eles falam, sei lá, coisa que pudesse fazer. Entrei na fila, lá estava o pai de santo com charutão. Cada um ia, sentava, dava o que devia fazer, as tarefas, pagavam e tal, e ia embora. Chegou minha vez. Eu ia me sentando, ele nem levantou a cabeça. Ele disse: o que é você que está fazendo aqui? Eu vim: aqui não é seu lugar, não. Como? Seu lugar é com os crentes. Assim mesmo, com aquela voz. O cara cheio de demônio. Quer dizer, eu só lembro de Lutero. Lutero disse: o diabo é o diabo de Deus. Lutero dizia isso. É o diabo de Deus. Deus obrigou aqueles demônios a dizerem para aquele moço que ali não era seu lugar. Demônio evangelizando. É porque você não evangeliza. Aí eu me lembrei também daquele texto do espírito mau da parte do Senhor que atormentava Saul. Era um espírito maligno mesmo, mas que recebia a ordem do Senhor. O diabo recebe a ordem do Senhor. Tem que cumprir. E o moço apareceu lá e eu falei de Cristo para ele. Preguei o evangelho simples, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo fez uma obra na vida daquele moço. Ele fez a classe de catecúmenos com cabelão. Quando chegou o dia do conselho, eu disse: se ele vier com cabelão, vai ser difícil. Mas quando abriu a porta, mandou chamar, que abriu a porta, cabelo cortadinho e tal, parece ele no conselho. Mas tem um testemunho maravilhoso, o Fábio. Eu me encontro sempre com ele. Ele está firme, casado, tem família, ele serve numa igreja, ainda hoje, uma bênção esse rapaz. Filho disperso. Então, eles estão aí, nos becos e valados, em toda parte. São eleitos de Deus. Cristo morreu por eles. E nos deu a ordem de buscá-los, de pregar o evangelho a toda criatura, porque nós não sabemos quem são eles. Mas eles ouvirão, eles virão. Quando ouvirem, eles virão, o Espírito Santo fará a obra que prometeu fazer. Filhos dispersos, que nós temos que buscar, porque em Cristo morreu. Foi por eles. E eu vou dizer uma coisa para você. Todo crente verdadeiro, todo eleito, salvo pela graça, confirma a sua eleição. Sua eleição é confirmada pela sua transformação, santificação e pela sua obediência ao Senhor em pregar o evangelho. É sério o que eu estou falando. Porque crente que não tem amor missionário, evangelístico, que não se condói com pessoas que estão perdidas longe de Cristo, no seu pecado,
e que não tem amor no seu coração por almas perdidas, isso é problema. Porque não é normal um eleito, salvo pela graça, ele vai desejar evangelizar, falar de Cristo, compartilhar do amor de Deus. Isto é natural, espontâneo. O Espírito Santo está nele e o incomoda. E ele então quer falar de Cristo. E é bom que você saiba disso, porque cada um deve examinar-se a si mesmo. Sou um eleito? Eu, de fato, tenho o meu nome escrito no livro da vida? Eu sou de Deus? Eu sou uma ovelha? Eu sou um filho disperso, alcançado, que faz parte deste rebanho precioso do Senhor? Ele é de fato, meu pastor? Porque se você não experimentar a confirmação disso, através de uma vida verdadeiramente transformada, odiando o pecado, buscando a santidade e ser obediente ao Senhor, uma vida de comunhão pessoal com Deus diária e de amor aos perdidos. Essa é a vida do crente eleito. Eu temo que muitos estejam enganados dentro das igrejas. São domingueiros, são pessoas que, na verdade, a sua participação no tempo da sua vida mais é com o mundo do que com as coisas de Deus. Mal vêm para os trabalhos da semana, oração, não se envolvem, vem, bate o ponto domingo, some. E não tem vida de comunhão, de fervor, de amor para com o Senhor Jesus Cristo. Cuidado. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Se Cristo de fato está em vós. Se não é, que estáis reprovados, diz o texto sagrado. Então, se você é um eleito de Deus, Cristo morreu por você. E isso tem que fazer a diferença. Muita diferença. João 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Chegou a hora, Pai. Como se ele dissesse, aquilo que foi combinado lá, tal, chegou a hora. Para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Veja, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna o Senhor concedeu para aqueles que o Senhor me deu, que tem um nome no livro. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E claro, ele está falando dos discípulos e de todos que já estavam crendo naquela época.
Um bom número já estava crendo e receberam a mensagem e creram de todo o coração. Agora, verso 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja, está claro. Ele está aqui deixando bem claro. Eu não rogo pelo mundo, não. Estão reprovados, recebam o seu salário, cada um as consequências dos seus pecados, que em Adão adquiriram e ainda continuam pecando, e são inimigos do Senhor. Não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Os eleitos, os que têm um nome no livro. Aqueles por quem ele veio resgatar, morrer e resgatar com o seu sangue. É por esses que eu oro, porque são teus. Então ele deixa bem claro que a sua obra específica seria em favor destes eleitos. Aí, se você for lá para Isaías 53, que é o texto que fala da obra sacrificial do Senhor. Isso foi escrito 750 anos antes de Cristo. E veja, ele diz aqui mais no final, verso 8: por juízo opressor foi arrebatado, de sua linhagem quem dela cogitou, porque foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Quando você lê isso aqui, às vezes pessoas leem e pensam, ele está falando dos judeus, só dos judeus. Não, o meu povo aqui é o povo do Senhor. Todos os eleitos, por causa da transgressão do meu povo. Povo de Deus, o Israel de Deus, que somos nós também. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Daí, no verso 11, diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Vamos parar aqui. John Owen, no seu livro Por que em Cristo Morreu, que ele defende isso que eu estou ensinando, que é o que a Bíblia ensina, ele diz o seguinte: se Cristo morreu por todos, indistintamente, todos que existem indistintamente, então todos têm que ser salvos. Todos, a humanidade inteira tem que ser salvo. Porque como pode ser que o Senhor derrame o seu sangue por todos indistintamente, mas só um grupo é que de fato vai crer e vai ser salvo, e a grande maioria que ele derramou o sangue vai para o inferno? E você acha que o Senhor ficaria satisfeito em ter morrido por todos, derramando sangue por todos, e só um pequeno grupo que creu e aproveitou este sangue e realmente foi lavado e salvo, e resgatado, remidos, e o resto foi todo para o inferno? Não adiantou nada o seu sofrimento e toda a agonia. Não, o texto está dizendo, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sabe o que significa isso? Nenhuma gota do seu sangue foi derramado em vão. Todo o trabalho penoso da sua alma, todo o sacrifício, toda a dor, toda a angústia, e o seu sangue precioso, divino, derramado, teve um resultado absolutamente total. O penoso trabalho da sua alma
E cada gota do seu sangue valeu. E ele ficou satisfeito. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Todos por quem ele morreu são salvos. Serão salvos. Todos, todos. Nenhum. Não é precioso isso? É precioso, mas eu lhe digo uma coisa para você. Quando eu entendi isso, quando o Espírito Santo abriu meus olhos para compreender que Cristo morreu por mim, eu não pude ser mais o mesmo. Quando você lê Gálatas, capítulo 2, vai lá. Por favor, entenda isso. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 a 20, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja que o apóstolo Paulo tem a consciência de que a morte de Cristo não foi representativa pela humanidade, mas foi substitutiva por pecadores definidos, inclusive ele. Cristo morreu por mim. E você tem que dizer a mesma coisa, você não é diferente do apóstolo Paulo. Se você é um eleito, Cristo morreu por você. E sabe o que significa isso? Que ele lhe amou na eternidade, tinha seu nome no coração na eternidade, se encarnou, e então viveu sua vida aqui absolutamente perfeita, humilde, e de servo sofredor, pensando em você, tendo o seu nome na sua mente, no seu coração. Ele deixou a sua glória por você, ele se humilhou pensando em você. Você pode dizer assim, mas eu nasci 2000 anos depois, como é que Cristo estava pensando em mim? Você acha que isso é difícil? Ele era Deus. Ele era Deus. Ele era Deus. Ele conheceu você, ele soube seu nome, ele sabia. E ele viveu sua vida humilde, de sofrimento, pensando em você. Era difícil, mas é por Josafá. E quando eu penso que ele na cruz estava lá, foram 3 horas em que Deus foi colocando sobre ele a iniquidade de nós todos, quer dizer, dos eleitos, e foi derramando sobre ele nossa miséria, nosso pecado, e o juízo, manifestando a sua ira sobre ele, que era nossa. Então preste atenção, eu creio firmemente que ele balbuciou entre gemidos meu nome, e sabia perfeitamente o momento em que ele recebia os meus próprios pecados. Esse é Josafá. Ele morreu por mim. Então pense nisso. Ele morreu por você. Ele sabia seu nome. Ele sabia exatamente as suas imundícies que ele estava recebendo em seu lugar. As suas podridões, ele sabia, as minhas. Ele sabia. Milhões de pessoas crentes e tal. Não,
para Deus não tem problema nenhum. Ele pensava em você. E Ele lhe amou pessoalmente. E cumpriu aquilo que estava designado desde a eternidade, em seu favor. A morte de Cristo foi particular, específica, individual, para cada eleito. Ele morreu por mim. E eu digo uma coisa para você: se você compreender isso pelo Espírito Santo, você não pode continuar mais o mesmo. Uma coisa é você pensar, Cristo morreu pela humanidade e eu resolvi crer e tal, e tive um benefício. Outra coisa é você crer como a Bíblia ensina. Ele veio porque o Pai lhe amou na eternidade, escreveu seu nome no livro e designou que ele fosse o Redentor, o seu Redentor. E ele desceu para isso, pensando em você. Lhe amou e viveu a vida perfeita em seu lugar, obedeceu perfeitamente a lei por você. Venceu o diabo quando ele estava no deserto, enfrentando Satanás. Ele estava pensando em você. Ele enfrentou o diabo com a palavra de Deus para a sua vitória. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo e por nós, para socorrer os que são tentados, os eleitos, você e eu. E na cruz, carregou os seus pecados, pensando em você, balbuciando o seu nome entre gemidos. Eu pergunto, como é que você pode continuar com essa vidinha tão indiferente? Pensando em você mesmo, correndo de um lado para o outro, pensando em você. Não. O Espírito Santo está lhe mostrando que isso não pode continuar assim. Você foi resgatado para Cristo e não pertence mais a você mesmo. Ele morreu em seu lugar, pagou o preço do seu resgate. E agora você é dele e só tem sentido viver para ele. O apóstolo Paulo, quando entendeu isso, disse: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então entenda, vida cristã não é uma sociedade com Cristo. Não é você dizer, bom, eu vou viver a minha vida e quero Cristo como meu sócio, para me ajudar. Se eu tiver Cristo como meu sócio, então vou tomar as decisões certas, ele vai me ajudar, tal. Errado. Não, a obra de Cristo, ele veio, não foi para ser um sócio. Ele veio para que você morresse nele, perdesse a sua vida. É por isso que ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, isto é, morra. Então, entender a obra vicária de Cristo e a sua expiação particular em favor dos eleitos de Deus é compreender que você morreu com Cristo. Ele lhe substituiu lá, você morreu com Cristo, foi sepultado com ele e ressuscitou agora com ele, mas não para viver mais a sua vida, mas a vida de Cristo, para Cristo. Agora, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isso aí. Responda para você mesmo.
Deus não quer nada com religiosidade e compromisso religioso. É muito mais que isso. É entender a expiação limitada, particular, específica de Cristo em favor dos eleitos, portanto, em seu favor. E isso tem que determinar que você agora ame ao Senhor de todo o seu coração. E sua vida seja dedicada, mas consagrada a Ele. Não é possível que você não tenha prazer ou desejo de ter comunhão com este amado da sua alma, que fez isto por você, que lhe amou desta forma. Não é possível que você não tenha um tempo de oração em que você tenha comunhão com Ele e fale com Ele. E o adore, e dê graças, e diga: eu te amo. Senhor, tu és meu, porque tu me amaste primeiro. E ofereça a sua vida, e pense como agradá-lo, como servi-lo, como viver a vida de forma que Ele seja glorificado. Eu penso que a falta do entendimento desta doutrina tem feito com que as pessoas percam completamente esse foco tão objetivo do propósito de Deus. E muitos não têm uma resposta de amor devida, porque não compreenderam ainda. Imagine, Deus amou você antes da fundação do mundo, lhe conheceu na sua podridão e miséria, e a si mesmo lhe amou, lhe escolheu, colocou seu nome no livro da vida. Quis lhe salvar. Se fosse só isso, mas é mais. Designou seu filho para sofrer em seu lugar, derramar seu sangue. Não temos como compreender e entender a dimensão do mistério da cruz. Como Billy Graham dizia, quando falamos do Calvário, tateamos. É muito profundo, o que significa que Ele desceu ao Hades, que muita gente pensa que foi depois, que Ele foi visitar lá o inferno e tal, tirar a chave, nada disso. Ele desceu no meu inferno, experimentou o meu horror, o meu inferno. Um puritano disse que, quando ele disse, tenho sede, não era simplesmente o fato de que ele havia perdido muito sangue, desidratado, estava com sede. Não, é algo muito mais profundo. O puritano diz que isto tem a ver com a sede do inferno, a mesma que o homem rico sentiu quando clamou lá: Pai Abraão, manda Lázaro com o dedo molhado em água botar na minha língua, porque me acho atormentado nesta chama. A sede de Jesus foi o tormento das chamas do meu inferno e do céu. Quando nós pensamos nestas coisas e tateamos o Calvário, todo esse sofrimento, ficamos envergonhados. A nossa resposta de amor tão pífia, tão fraca. Como dizia o velho hino, morri na cruz, por ti, que fazes tu por mim?
fazes? Que fazes tu por mim? Então que o Espírito Santo esteja operando no seu coração e a consideração dessa doutrina tão gloriosa mexa com você. Meu desejo é que a palavra de Deus, que não volte vazia, possa pelo Espírito Santo impactar seu coração e você saia daqui. Eu não posso continuar mais com essa minha vida espiritual. Eu não posso continuar mais amando o mundo. Eu não posso mais continuar laica. Se é verdade isso, eu não posso ser mais o mesmo. Ou então não sou eleito coisa nenhuma. Deus tenha misericórdia de nós. Amém.